Amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, o programa que aqui toda edição tenta debater com você os principais assuntos de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho, sempre da forma mais propositiva possível, como vocês estão acostumados. Assim como estão acostumados também que a cada edição a gente recebe um convidado especial, uma pessoa que se destaca na sua área de atuação. E para falar de lixo, esse problema todo que está ocorrendo na cidade desde a última sexta-feira à noite, nada melhor que um cidadão especializado em lixo, eu poderia dizer assim, que é o advogado Sidney Aranha, que tem essa questão do recolhimento do lixo como uma história recorrente aí na sua trajetória política, e você vai saber por quê e conversar um pouco conosco aqui, já depois do intervalo comercial, que é rapidinho. Fique com a gente. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Fazer eternos momentos importantes da sua vida é a missão da Marias Produções. Do nascimento, mesmo no parto ao casamento ou no registro do crescimento da família. Arquive suas memórias em álbuns, fotolivros, fotolembranças e vídeos. Estúdio, impressão, acessórios e designer. Confira os pacotes, as ideias e os produtos. Conheça o estúdio da Marias Produções e sua equipe treinada e especializada em manter viva sua memória, registrando os melhores momentos da sua vida. Marias Produções, o tempo passa, mas as lembranças ficam para sempre. Voltamos então para o início da entrevista, como eu falei, hoje com o advogado Sidney Aranha, a quem primeiro cumprimento e agradeço pela presença. Deixo um espaço para cumprimentar o telespectador. Imagina, é um prazer aqui voltar no Assunto Cidade. Na verdade, eu tenho uma história em saneamento ambiental, né? Que é lixo, água, esgoto e drenagem de águas pluviais. Que é uma história que muito me orgulho, faz parte da minha história política, na militância em prol de uma cidadania mais forte. Mas é muito bacana. Aliás, você fez parte disso comigo. Nós temos episódios maravilhosos sobre isso. Com certeza. Quando eu falei no início da entrevista, é uma história recorrente com questão ao lixo, porque tem vários episódios de passagem. A cidade não consegue resolver o problema do lixo. Hoje, as pessoas estão assistindo o programa Assunto Cidade agora à noite. Com certeza, na porta de cada residência tem um ou pelo menos 3 sacos de lixo desses últimos 3 dias. Com certeza. E assim, eu penso que a gente não pode... A gente pensa isso de uma forma muito miúda. Eu acho que totalmente sem nenhum planejamento. Por exemplo, eu quero lembrar você que nós temos um aterro sanitário. Nós temos um aterro sanitário no Guarujá desativado há anos, que fica ali no Morrinho. Atrás, lá no final do Morrinho. No final do Morrinho, que ali houve um desmoronamento de uma das células e no governo Maurici ficou pactuado, no início do governo Farid, eu acho que não foi o governo Maurici, ficou pactuado que a prefeitura tinha que recompor aquela área eventualmente, numa emergência, para utilizar aquele aterro sanitário. Nós simplesmente esquecemos disso. Há muitos anos, você sabe, Valdir, a gente vem falando
da importância da coleta seletiva aqui no Guarujá. Aliás, o Marcelo da Cooperbem tem um trabalho fantástico. Eu fiz parte da frente parlamentar de coleta seletivo. Eu tive o privilégio de participar de vários eventos com o Movimento Nacional dos Catadores, mas aqui no Guarujá nós pouco ou quase nada avançamos nisso. O problema da coleta de lixo não é esse problema de hoje, que parou por falta de pagamento, que é um problema que a gente pode discutir à exaustão, é um problema terrível, mas nós continuamos, daqui 2, 3 dias a prefeitura paga, volta a coleta de lixo, nós simplesmente esquecemos que nós temos aterro sanitário parado, nós esquecemos que nós temos que investir na coleta seletiva, nós esquecemos que o futuro do lixo são usinas de compostagem, é a reciclagem total do lixo. Lamentavelmente, a gente tem que chamar a atenção da população para esse assunto e só chamamos nesse momento de crise, quando fica na frente da casa dela, como você disse, vários sacos de lixo por dia, aí a população lembra da importância de discutir essa questão dos resíduos sólidos. Agora, a gente joga para a população no modo de falar, né? Porque, na verdade, a população mal sabe como é que funciona isso, né? Essas questões todas. De uma hora para outra vem a público, um gestor público e fala, nós estamos devendo 45 milhões. Como é que alguém consegue estar devendo 45 quando eu falo de população, é porque nós acabamos esquecendo algumas coisas tão básicas. Por exemplo, em 2012, ninguém se propõe a ler plano de governo de ninguém para saber quem fazia uma proposta de planejamento nessa área. Nós não esquecemos, nós nos embalamos nessa eleição para aquele que é mais bonzinho, aquele que é mais bacaninha. Por exemplo, hoje, menos ruinzinho, ou por exemplo, hoje, nós temos uma crise financeira que é fato, ela existe. Ela está no mundo, começou na Grécia, na Europa, acometeu recentemente a China, com a bolsa da China caindo, chega no Brasil com essa crise política entre Congresso e Executivo, numa tensão muito grande. Eu entendo que nós temos essa crise. Algumas prefeituras no interior do estado de São Paulo estão fechando a meio-dia para economizar, mas há 3 anos atrás, quando terminou a eleição de 2012, quando a gente estava ainda naquele período de final do primeiro mandato da prefeita, no início do segundo, foi pautado na Câmara Municipal um aumento significativo dos cargos em confiança. Que naquela ocasião, o único vereador que se postou contrário àquilo e demonstrou com números que aquele aumento de cargos de confiança no Guarujá, inclusive com secretários adjuntos e outros cargos a mais, impactaria naquele momento para o Guarujá uma conta de 42 milhões a mais por ano. Isso aconteceu em 2013, 2014 e agora eclodiu em 2015. E eu acho de um cinismo absurdo alguns pregarem num comodismo político, tentando surfar numa onda de intolerância e até, para mim, de imbecilidade, hoje pregar a renúncia da prefeita. Eu não defendo a prefeita, eu sou absolutamente contra, sou oposição à prefeita. Mas nós temos que apresentar soluções. Porque você apresentar a renúncia desse e daquele, você só está aumentando intolerância e ódio. Você não está resolvendo o problema da situação em si. O buraco é mais embaixo e vamos parar com essa politicagem barata e vamos enfrentar a crise como tem que ser enfrentada. Por exemplo, eu critico a prefeita, porque eu não sei se você sabe, que a semana passada teve em Brasília uma discussão do G100, não sei se você sabe que existe no Congresso Nacional um grupo de 100 cidades que o Guarujá está envolvida, que são aquelas cidades que aumentaram a população drasticamente num período curto. Guarujá de 70, 80, tivemos uma explosão demográfica que se discute hoje de aumentar o repasse do fundo de participação do governo para que a gente possa resolver o problema urbano que tem o Guarujá. Teve a semana passada uma audiência pública sobre essa discussão. A prefeita Antonieta não compareceu, embora tivesse sido convidada para fazer a discussão. Eu sei disso porque o deputado Orlando Silva, do PCdoB, me ligou perguntando por que a prefeita não tinha ido. Eu falei, deputado, eu não sei, não tenho a mínima relação com a prefeita. Com certeza, no encontro desse, foram debatidas algumas questões que poderiam ampliar a receita. Sim, porque a discussão não é a renúncia da prefeita. Entenda o que eu estou dizendo, não estou defendendo a Maria Antonieta. Eu acho que ela é uma prefeita muito ruim. Mas eu acho que, se nós a elegemos, ela deve sair do mandato ao final do governo dela.
pedir, fazer proselitismo e discurso de renúncia só para jogar para a torcida. O que nós temos é o seguinte, nós temos o 13º aí pela frente, vamos conseguir pagar? O refis sozinho e único exclusivamente não vai resolver a população, para a população, que também é um jogo de cena, ao meu ver, do executivo. E tá vendo? O legislativo não apoiou o refis, eu não tenho como pagar o 13º, mas nem o refis vai resolver, porque a crise hoje faz com que a pessoa, mesmo aquela pessoa que deve imposto e queira pagar, ela não pode, ela não tem como pagar. Nós temos problema com o lixo, nós temos problema com a medicação, você que usa a farmácia popular, você sabe disso. Nós temos problemas, vamos ter problemas com o 13º em breve. Quem aumentou exponencialmente o número de cargos em confiança no Guarujá? Foi só a prefeita Antonieta? Não, foi a prefeita Antonieta e todos os vereadores que votaram com ela. Todos. E aí seria importante, o pessoal que gosta de ficar alimentando o Facebook, colocar nome por nome daqueles que votaram com a prefeita para o aumento de cargo de confiança. Fazendo a ressalva que você já fez, e do único vereador que votou contra, que foi o vereador Edilson Dias. Que naquela ocasião, de forma solitária, disse ali, vamos aumentar em 42 milhões. Então a questão do lixo, ela é fundamental, é evidente que é fundamental. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, existe outros problemas que até o final do ano vão surgir, com uma certa constância. Falta medicamento, vai faltar dinheiro para pagar pessoal, vai faltar dinheiro para zeladoria e assim sucessivamente. A crise está instalada. Nós temos que apresentar soluções para a crise. Não é esse pacto meio mal ajambrado e dizer agora que o refis é a solução, porque não é a solução. É só um esclarecimento para o telespectador, que a gente já foi entrando no papo assim embalado, né? Nessa segunda-feira, dia 24 de agosto, a Câmara recebeu a prefeita Maria Antonieta de Brito por uma reunião de convergência de interesse em defesa de um pacto pela sobrevivência aí de Guarujá, no meio de uma crise de falta de recolhimento de lixo que começou na sexta-feira, dia 22. À noite, ainda na sexta-feira, começou a empresa que recolhe lixo, que é responsável pela coleta, alegando falta de pagamento, alegando uma dívida aí que deve ultrapassar, segundo a empresa, 40 milhões de reais, e paralisou os serviços. No meio dessa crise toda, a prefeita teve essa reunião na Câmara para discutir. O vereador Gilberto Bezzi, do PSDB, apresentou um documento, leu uma carta, que nós vamos até podendo esmiuçar aqui os tópicos dela, pedindo a renúncia da prefeita. E o vereador Edilson Dias repetiu esses dados que você está colocando aqui sobre questões de cargos de confiança, e inclusive lembrou outra coisa, a isenção dos hotéis e também que a prefeita contestou na justiça, e a isenção de clubes de magnatas, como o Yacht Clube, por exemplo, poderiam estar gerando receita para não estar vivendo essa crise toda. Lógico, e precisa ver quais foram os vereadores que aprovaram um absurdo desse. A isenção de... Qual foi o vereador? E é de um... Eu não vou usar a palavra cínico, mas eu vou dizer assim, é de uma falta de compreensão, é de uma desfaçatez muito bem colocado. Isso porque, veja, o Santo Amaro está em crise. Não sei se você sabe, os médicos estão sem receber. Por que o Santo Amaro está em crise e os médicos estão sem receber? Porque falta de repasse do governo estadual no programa Santas Casas Sustentáveis. Acho que 4 ou 5 meses atrasado, não repassa, o Santo Amaro está com dificuldade de pagar os médicos. Seria gostoso e demagógico da minha parte dizer aqui, então vamos pedir a renúncia do governador também num debate ideológico partidário. Evidente que não. Nós temos que... O que eu quero dizer para você é o seguinte, tanto o governador do PSDB está com problema de repasse, como a prefeita do PMDB está com problema de repasse. Pedir a renúncia deles é demagogia pura para aqueles que sempre apoiaram a prefeita nos momentos de maior insanidade desse governo apoiar a prefeita. O que nós temos que fazer, como eu já fiz, ir lá conversar com o Urbano. Urbano, o que a gente pode ajudar para tentar salvar o hospital, para tentar resolver essa questão? Então, o vereador, já falamos várias vezes do vereador Edilson, o Edilson tem razão e não é desta forma que nós vamos resolver. Nós temos que discutir receita e despesa no Guarujá. Eu acho que é isso que a gente tem que discutir. Quando eu falei também no começo que você tem uma história recorrente com relação ao lixo. A cidade vive a cada período um sobressalto na questão do lixo. Tínhamos a empresa Vega,
depois o ex-prefeito Farid entrou e contratou a empresa Vital. Sim, né? sim. Depois, naquele imbróglio todo, o senhor entrou com uma ação judicial que conseguiu, inclusive, provar que o contrato estava bem mais caro. Isso. A gente conseguiu anular o contrato. O contrato com a Vega foi anulado. Esse contrato hoje, talvez 50 milhões. Não só nessa nossa ação, nós fizemos com que a Vega não pagasse, a prefeitura, não pagasse o resíduo, que é alguma coisa em torno de 12, 13 milhões, como a Vega vai ter que devolver à prefeitura tudo aquilo que foi pago naquele período. Nós demonstramos que aquele contrato era totalmente nulo. Isso foi muito interessante, mas isso tem uma história bem bacana, e você participou disso, porque antes quando a gente começou a questionar esse contrato, nós começamos a questionar a qualidade de serviço, e chegou uma época que nós conseguimos uma liminar obrigando que a Vega Sopave recolhesse lixo todos os dias, lembra disso? Todos os dias, né? E aí eu e você... Na cidade inteira. Aí um dia eu e você saímos pela cidade para saber, junto com uma equipe da Rede TV, não foi isso? Para saber se isso estava acontecendo ou não. E tem um episódio muito legal. Risco de vida. Risco de vida. A gente foi num local, lamentavelmente ali tinha... Núcleo carente. Tinha núcleo carente, tinha ali um pessoal, digamos assim, do crime organizado, e eu e o Valdir saímos correndo de lá, com a mão para cima, devidamente enquadrados, mas isso faz parte daquela história de luta da gente. Né? Eu vejo isso como uma medalha, não como algo... lógico que naquele momento a gente ficou muito assustado, mas faz parte da história de luta da gente. Algumas atribuições são exclusivas do poder municipal, né, naquela divisão de responsabilidades de União, Estado e município. Ao município cabe a resolução de um problema assim, porque é aquele saco de lixo que a dona de casa vai colocar no final do dia na porta da sua casa. Agora, o que a gente chama de lixo, na verdade, é uma fortuna, né? Sim. Porque a gente só se fala em milhões. Não, hoje o mundo já discute que o lixo existe, depende do ponto de vista. O lixo pode não ser lixo, à medida em que ele possa ser reciclável. E não é só a questão do lixo, né? Porque o saneamento ambiental, a gente sempre falou isso. Água potável, esgotamento sanitário, lixo, que é o resíduo a coleta de resíduos sólidos, e drenagem de água pluvial. Recentemente eu fui na audiência pública da macrodrenagem no Guarujá. Né? Essa questão da macrodrenagem também é muito interessante, porque hoje existe aí um plano para que você acabe com todas as enchentes do Guarujá. Mas isso demanda um investimento de quase 2 bilhões de reais. Da onde você pode tirar esse dinheiro? Aqui a gente apresentando a solução. A água pluvial é o primo pobre do saneamento ambiental. A gente pode dividir essa conta nesses 3 itens. O lixo pode render muito dinheiro para o município conseguir ter dinheiro para resolver o problema da enchente. É só você planejar. Você está entendendo o que eu quero dizer para você? O lixo que nós jogamos fora, e é isso que você disse com muita propriedade, ele não é mais um lixo, ele tem um valor econômico agregado, se você reciclar. E você reciclando, você pode tirar dinheiro daqui para resolver o problema da enchente do Guarujá. Agora, uma cidade que já tem problemas crônicos de saúde, né? Não só por conta aí dos passivos ambientais, logicamente, aí algumas pessoas que vivem em situações insalubres, a questão da água que não foi resolvida 100%, a questão do saneamento básico. Lixo espalhado na rua era a única coisa que o Guarujá não precisava nesse momento. Eu acho que uma enorme falta de planejamento. O fato da cidade, da prefeitura atrasar o pagamento, assim, a crise existe, mas essa crise foi anunciada no final da eleição passada, em outubro. A prefeitura já sabia que ia ficar sem dinheiro. Então, essas medidas de corte hoje, que estão falando em reduzir cargo de comissão, esse tipo de coisa, deveria ter sido feito há muito tempo atrás, deveria ter sido feita uma negociação maior, de forma mais incisiva com a empresa prestadora de serviço, porque a empresa prestadora de serviço continua fazendo obras, por exemplo, de recapeamento. Entendi. Você poderia compensar isso e fazer um diálogo melhor. Parece-me, e aí... E quem diz isso não sou eu, a gente pode fazer um próximo programa aqui. Eu estou lendo aquele relatório do Pronace, que fala sobre a questão da segurança pública no Guarujá, um relatório fantástico que foi feito pelo governo federal e escondido durante 1 ano no Guarujá. Eu tive acesso e eu acho que o relatório já inicia dizendo o seguinte: o governo que está aí é um governo que não planeja, deficiente na questão do planejamento, mas mais do que isso, é um governo
que trata com arrogância os seus erros. Isso é terrível. Tratar com arrogância os seus erros é não admitir que errou e que pode melhorar. Essa entrevista que a gente está gravando à tarde, enquanto a gente está gravando, a reunião na Câmara ainda prosseguia com efeitos, sabe-se lá quais. O que os vereadores solicitaram que a prefeita encaminhasse um novo projeto para aprovação do tal refis. A prefeita levou o projeto durante a discussão, até anunciou que iria protocolar o novo projeto da forma que eles fizeram. Mas é como a gente está falando, não é só isso que vai resolver o problema. Pode resolver o problema hoje, mas amanhã pinta outro. Valdir, todos os municípios vivem eminentemente de IPTU, ISSQN e ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Intervivos. E repasses do governo federal e repasses do governo estadual, do IPVA, do Fundo de Participação dos Municípios. Veja você, essas são as receitas, as despesas, 54% de folha de pagamento, vai somando aí, 25% de saúde, de 15% a 17% de saúde e 4% de dívida consolidada com o precatório. Nós chegamos a 98%, 99%. A capacidade de investimento da prefeita atual e de qualquer um que ganhar a eleição é de 1% a 2%, para resolver problemas históricos no Guarujá. Se nós não discutirmos o problema na sua essência, que é aumento de participação do governo federal no Fundo de Participação do município e repartição dos tributos, porque não é possível que todos os tributos do Porto fiquem com a União e só fique o ISS com o município. Se a gente não discutir isso, nós não vamos conseguir avançar, não no Guarujá, mas no Brasil inteiro. O prefeito Haddad tem feito essa fala, todos os prefeitos de todos os partidos políticos dizem a Constituição de 88 estrangulou os municípios, porque você deixou o ônus para o município e o bônus para o governo federal e para o governo estadual. Tanto é verdade que nós temos um estoque de precatório enorme. Nós temos que pagar 4% da receita líquida mensalmente. Pergunto a você, qual é o estoque de precatório do governo federal? Nenhum. O governo federal não tem estoque de precatório porque o governo federal tem dinheiro para pagar as suas dívidas. Tem alguma coisa errada nessa conta. Sobra dinheiro centralizado na União e falta dinheiro nos municípios. E é uma ironia isso, porque o que existe de fato, fenomenicamente, de forma concreta, são os municípios. A União nada mais é do que a soma dos 6 mil municípios desse país. Porque toda vez que você andar pelo Brasil afora, você vai estar dentro de um município. E de 88 para cá, nós concentramos renda na União e concentramos deveres nos municípios. Nós municipalizamos praticamente a saúde, pelo menos o atendimento básico. Nós municipalizamos boa parte da educação. Nós municipalizamos boa parte da questão da assistência social, aumenta a demanda no município, mas a receita não vem com a generosidade que deveria vir. Bom, vamos fazer um pequeno intervalinho para a gente, senão eu vou fazer outra pergunta, que a gente vai ficar mais tempo falando. Já a gente volta com o Sidney Aranha aqui no segundo bloco do Programação Cidade. Fique com a gente que é rapidinho. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades
atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Fazer eternos momentos importantes da sua vida é a missão da Marias Produções. Do nascimento, mesmo no parto ao casamento ou no registro do crescimento da família. Arquive suas memórias em álbuns, fotolivros, fotolembranças e vídeos. Estúdio, impressão, acessórios e designer. Confira os pacotes, as ideias e os produtos. Conheça o estúdio da Marias Produções e sua equipe treinada e especializada em manter viva a sua memória, registrando os melhores momentos da sua vida. Marias Produções, o tempo passa, mas as lembranças ficam para sempre. Bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o advogado Sidney Aranha. No primeiro bloco, tentamos aqui expor um pouco mais aí essa ferida aberta na cidade, que é a sua relação com o lixo. Há anos o Guarujá não consegue resolver o problema aqui. Para a dona de casa é um problema simples. Junta tudo que foi ali usado durante o dia, tal, que não gasta mais, em que pese a ausência de um programa de reciclagem na cidade, que é crônica. O Guarujá está há pelo menos uns 1000 anos atrasado em relação à coleta seletiva do que o restante do planeta, se eu não estiver errado. Se estiver errado nas contas. Para a dona de casa é simples, recolhe o lixo e coloca ali fora. Só que nessa hora que precisa do gestor público para saber administrar o sistema. A gente estava falando no primeiro bloco, nós fizemos várias ponderações e você falou um negócio que me chamou a atenção. Agora, o período eleitoral começa, vai ficar muito fácil chegar e falar, tá vendo, a prefeita não sabe nem recolher lixo, vote em mim, vote em mim, vote em mim. Não é só isso, né? Lógico. Isso é natural. É natural, não seria, é natural para aqueles que fazem a política da mesmice. Né? A prefeita não conduziu a cidade de forma equivocada sozinha. Até porque nós não vivemos numa monarquia absoluta. Exato. Né? A prefeita não é a Imperatriz Maria Antonieta a primeira. Esse problema teve participação. A Antonieta teve participação do parlamento, dos vereadores que viram ela indo para o precipício e estavam com ela. Né? O aumento dos cargos de confiança em muitas votações, como o vereador Edilson lembrou, a questão dos hotéis, a questão dos secretários adjuntos, a questão de tudo isso, eu gostaria muito que esse pessoal que milita muito no Facebook colocasse o nome de todos os vereadores que votaram com ela, porque hoje o seu lixo não está sendo recolhido por conta de um excesso de gasto com folha, com cargos em comissão, e não faltou dinheiro para colocar esse lixo. A culpa é da Antonieta? Mas não somente da Antonieta, daqueles que inclusive hoje pedem a renúncia dela, que sempre estiveram ao lado dela. Não só na questão, por exemplo, o vereador do PSDB votou contra a CPI da aviação Guarujá. Votou contra a CPI da aviação Guarujá. Eu ultimamente, Valdir, e aí eu gosto muito do seu programa, a gente tem que fazer, que nem a gente falou aqui, da macrodenagem, do Pacto Federativo de aumentar a receita dos municípios. Eu acho que nós temos que fazer propostas na TV, mas nós não podemos entrar no cinismo, uso de novo essa palavra, claro, de acolher jogada de marketing, porque essa carta aberta que o PSDB está soltando à população, o vídeo que o PSDB está soltando para a população é jogada de marketing. É igualzinho àquela história da Dona Maria, que eu paguei as contas, agora nós teremos os 4 melhores anos da nossa vida. O PSDB não está conseguindo pagar as contas dele em âmbito de governo estadual. Repito aqui, o salário dos médicos do Santo Amaro estão atrasados, porque o repasse do governo estadual está atrasado. E nem por isso a gente está fazendo aqui demagogia em cima disso. Mas eu acho isso um equívoco. Eu acho que a pior forma de fazer política é essa forma que estão tentando fazer. Falar em Facebook, Sim. No domingo, quando o clima ficou bem quente, logicamente há 2 dias de lixo na porta, todo mundo fica desesperado.
alguns internautas, alguns participantes de rede social, combinaram ali pela aquelas combinações via Facebook, de levar lixo na porta da prefeitura e deixar depositado na porta da prefeitura. A Advocacia Geral do município registrou um boletim de ocorrência contra essas pessoas. Como advogado, como cidadão, como militante do direito, o que pode acontecer? Está errado o município? Eu começo como cidadão. Um homem de 48 anos, nós temos mais ou menos a mesma idade, que vivemos todo o frescor da redemocratização do país. Correto. Eu posso não concordar com algumas manifestações, ou do dia 16, ou do dia 20, mas nós temos que enaltecer e lutar todo dia para que essas manifestações pacíficas e às vezes até bem-humoradas aconteçam no dia a dia no Brasil. Né? Como está acontecendo recentemente com as manifestações do dia 16, como está acontecendo recentemente com as manifestações do dia 20. Essa brincadeira ou essa campanha foi muito bem elaborada, lixo no lixo, para o pessoal deixar o lixo na porta da prefeitura. E aí, sou surpreendido de uma forma absurdamente... É uma sandice esse boletim de ocorrência que o rapaz, que eu até conheço, professor de uma universidade onde eu dei aula, eu até achei que esse rapaz tivesse um pouco de bom senso. Faz um boletim de ocorrência de crime de injúria contra aqueles que fizeram essa manifestação. Primeiro, do ponto de vista pessoal, é o mesmo princípio de hoje a Dilma Rousseff ou o governo federal tentar fazer um boletim de ocorrência contra todos os manifestantes que vão para a rua dia 16 pedindo a impeachment dela. E até poderia, do ponto de vista da Lei de Segurança Nacional, que é da época da ditadura e até hoje em dia está a vigir até hoje em dia. Mas lógico que isso não tem guarida, não tem ambiente nesse mundo democrático que nós estamos. Isso é uma aberração desse rapaz que tentou agora ser presidente do PMDB. Isso do ponto de vista político. Eu acho que esse rapaz, como é de Santos, né, não tem nenhuma ligação para o Guarujá, era lá do time do Papa, está vindo aí forasteiro, ele não conhece o ambiente festivo das brincadeiras ou aqui do Guarujá, que nós temos inúmeras. Né? Lembro do Nelson Fernandes com o helicóptero em cima dos comícios do Nelson Fernandes, lembra disso? Do Rui Gonzalez fechando, o Mauricinho fechando a Santos Dumont, para o Rui não fazer comício lá na 14 bis. Isso faz parte... Essas coisas fazem parte. O Mauricinho fazendo protestódromo. Para ninguém protestar na porta da prefeitura. Para ninguém protestar na porta da prefeitura. E como esse moço não é do Guarujá, não tem ligação nenhuma com o Guarujá, então faz uma bobagem dessa. Agora, do ponto de vista jurídico, um professor de universidade não poderia fazer aquilo. Por quê? Porque ele capitula como crime de injúria e coloca como vítima a Prefeitura Municipal do Guarujá. Injúria, professor, é crime contra a honra. Crime pessoal. Quem tem honra é a pessoa física, não é a pessoa jurídica de direito privado. A Prefeitura Municipal do Guarujá não pode ser vítima de um crime contra a honra, porque sequer ela não é gente para ter honra a ser defendido. Quem tem honra a ser defendido somos nós. Nós podemos até, só pode pegar até lá uma pequena jurisprudência que a pessoa jurídica possa ter honra. Mas quando essa pequena jurisprudência acontece, ela está falando do empresário, da marca Coca-Cola, mas não o Estado, não o ente prefeitura tem honra. E acho que aqueles que foram vítimas desse boletim de ocorrência pode até fazer uma representação criminal contra o senhor de denunciação caluniosa, porque se alguém cometeu algum ato ilícito, foi o senhor quando fez esse boletim de ocorrência. E dentro desse bom humor, né, que cerca por vezes a política de Guarujá... Mas é que as pessoas não lembram, né? O munícipe, no caso, embora de uma forma mal-humorada e seja um ato de protesto, ele está, no fundo, ajudando a prefeitura. A prefeitura está recolhendo isso num lugar só. Eu vi um vídeo, sim, eu vi um vídeo, eu não sei quem são aqueles meninos que colocaram lá, e um último menino fala assim, nós já estamos até ajudando a prefeitura, porque nós estamos colocando tudo num lugar só. Prefeito Antonieta e seu secretariado, pelo amor de Deus, vejam com bom senso essas manifestações da população. E aí eu digo, sabe, eu sou pré-candidato a prefeito por um partido,
tenho 48 anos e as pessoas falam às vezes assim, poxa, Sidney, eu nunca fui vereador, mas eu fico feliz que eu gosto da história do Guarujá e que eu participei. Assim, eu não estou menosprezando os meus adversários, mas eu participei, por exemplo, da luta contra o Mauricy, contra o protestódromo. Eu e o Ismar, lembra? Você, aliás... Eu era do outro lado. Você era do outro lado. Mas nós fizemos história com isso. O que eu quero dizer... Pô, eu lembro do Zé Maria, que era o juiz eleitoral, no meio da Via Santos Dumont, desmanchando, mandando desmanchar o palanque do Zezé de Camargo e Luciano, que era o último comício do Mauricy, que ele colocou ali para que o Rui Gonzalez não fizesse na 14 bis com aquela negritude júnior, não, o raça negra. Agora, lamentavelmente, a prefeita se tem alienígenas, né, dentro do governo dela, que não sabe que aqui no Guarujá esse tipo de protesto faz parte da história, é muito bem humorado, parabéns para quem elaborou isso. Agora, é lamentável que também que o professor tenha feito uma bobagem jurídica dessa forma, dessa envergadura. Certo. Vou tentar só amarrar para concluir, assim, como a gente sempre fala, né, essa necessidade de fazer um debate propositivo. A reciclagem é a solução, né? É a solução porque, para as pessoas entenderem, a empresa recolhe o lixo e cobra pelo peso. À medida que passa lá um catador desmanchando o saco, à medida que as pessoas fossem induzidas a uma cultura de reciclagem, a coisa, pelo menos, o problema poderia ser pelo menos a metade. Mas muito, eu faço a separação do lixo na minha casa. Também faço. Se você fizer, você vai ver que o lixo, aquele orgânico, ele é a menor parte. E se você hoje tirar o lixo seco e deixar o orgânico, vamos supor que a gente ainda não tem condição de fazer uma usina de compostagem, uma usina de energia que eles chamam, mas só essa parte do lixo seco gera dinheiro, já seria um grande avanço para isso. O que eu quero deixar aqui como proposta nós precisamos fazer uma eleição no ano que vem, uma eleição diferente. Então hoje, por exemplo, o Adélia, Dedé, você que é candidato a vereador e lá o seu pai e sua mãe são donos do Adélia. Vamos fazer ali, vamos colocar todos os pré-candidatos ali e vamos, por exemplo, aproveitar essa crise do lixo e fazer uma discussão de o que cada um daqueles que é pré-candidato pensa sobre o saneamento ambiental. Quais são as propostas que o João, com o Pedro e com o Antônio têm para a questão da reciclagem. Nós não podemos, estou te avisando um ano antes da eleição, nós não podemos repetir o que nós repetimos nas últimas 3 eleições. Aliás, quem falou isso foi o Papa, que foi prefeito de Santos. Eu ouvi uma entrevista do Papa na eleição do Aquino, ele disse assim, nós não podemos permitir o que está acontecendo. Ele falou, quando eu fui candidato a primeira vez, eu participei de 80 debates. Na segunda vez, eu já participei de 30 debates. E com o Aquino, acho que teve, quando muito, 5 debates. Nós não podemos dispensar esse instrumento vigoroso da democracia, que é o confronto de ideias entre candidatos ou pré-candidatos. Porque aí você vai ver quem não tem ideia nenhuma. Se nós tivéssemos isso na eleição de 2012, a população ia perceber que quem ganhou não tinha nenhum projeto sobre o lixo, por exemplo. Queria te agradecer muitíssimo mais uma vez, já renovando aí, quando você terminar de ler o relatório do Pronas, vamos falar sobre segurança pública e vamos fazer mais um programa propositivo, como sempre a gente faz. Sim, e o relatório do Pronas tem um monte de sugestão propositiva que eu quero discutir aqui com você e compartilhar com a população. Obrigado. Obrigado a você, um abraço. Obrigado a você pela audiência, a gente volta amanhã com uma nova edição do programa Assunto Cidade. Até logo a todos.